Sítio Carnaúba, zona rural de Lavras da Mangabeira, interior do estado do Ceará. A partir de agora, você vai conhecer a história de Adriano Justino, que sai de uma casa humilde na zona rural do município de Lavras da Mangabeira e chega à Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras, Paraíba. Os passos na terra batida são de alguém que sempre quis deixar para trás as pedras do caminho. Filho de um agricultor e de uma dona de casa, Adriano sonhava em ter um futuro diferente, que pudesse mudar a vida dele e a da família. Na infância, estudou nessa escolinha pública até a 2ª série, fechada alguns anos após para abrigar hoje a Associação Comunitária da Comunidade. Eu me lembro que eu sempre quis estudar, no volta dos 4, 5 anos que eu tinha. Aí eu entrei no João Dias Marinheiro, que não existe mais. Aí eu queria muito estudar e sempre tem que ir a pé, porque não tinha um transporte. Aí a pessoa tem que se arriscar também, porque quando estava na época de chuva, tinha um riacho, a pessoa tem que passar pelo riacho, se arriscando muito. Aí no começo foi bem difícil, porque é uma adaptação, todas as dificuldades para ir. Mas eu sempre continuei indo, gostava muito de ler, ficar vigilado nos livros, desde sempre. Estudar nunca foi fácil. De Carnaúba, Adriano Justino saiu para estudar na comunidade de Cajazeiras dos Robertos, onde cursou o ensino fundamental. Rapaz, eu conheço Adriano quase quando ele nasceu, de pequenininho, que eu lá morando pertinho. Mora pertinho, cresceu, ele entrou na educação infantil com 5 anos de idade. E começou já a estudar, aí um período lá na escola lá, ele passou e veio para aqui para fazer o 2º ano já para iniciar. E fiquei com ele aqui, trabalhando aqui, vim. Trabalhei lá na escola João Dias Marinheiro por uns 8 a 9 anos, 10 anos por aí assim. E veio para aqui, eu também vim para aqui e fiquei com ele aqui esse tempo todo. Toda a vida foi um aluno exemplar, bem educado, estudioso. Não tinha negócio de estar para lá e para cá não. Sempre era naquela sistema só de ler. O problema era ler livro, ler tudo. E toda a vida foi assim. De quando ele entrou, de quando eu cheguei que ele já estava, que ele veio para aqui e eu fiquei lá. Mas aí ele continuou mais eu até o 9º ano, depois do 9º ano aí ele... Escola profissional, aí pronto. Aí. Hoje em dia é muito difícil a gente, né, ver, porque a maioria do pessoal, desses mais novos de hoje em dia, não quer mais nada com a vida. Começa a estudar, quando ele chega mais ou menos no 9º ano, 10 anos, aí se desiste. Praticamente eles estão desistindo agora quando passa para ir para a rua, para as outras escolas. Aí é problema só de celular e isso e aquilo, não tem mais ideia. Isso aí como se diz, dificilmente a pessoa vê uma pessoa nova de hoje em dia ser assim, estudioso, família humilde demais. Ó. O pai deles aí, criaram eles aí, como se diz, se arrastando em agricultura, que é a coisa mais pobre do mundo hoje, se chama agricultura, porque não tem... Mas sai 9 pessoas dentro de casa para manter e criou tudinho trabalhando na roça. Eu venho trabalhando na roça, mas gente humilde demais, eles são humildes demais. Tanto o pai dele, minha mãe, tudo, né? Satisfação imensa, rapaz. Uma coisa que é de lado, é do meu terreiro. Né? Não, é família minha assim, porque a gente é muito próximo, né? Mas a gente conviveu com ele de novinho, né? Até eu conheci a mãe dele novinha, rapaz, mocinha nova. Que Deus ajude que ele continue e dê certo. Chegue no fim. Seja médico
e venha cuidar de nós. Aí depois que eu fui para outra escola ali, começou a melhorar, porque eu conheci diversas pessoas. Eu conheci uma em especial, Valnice, que ela me ensinou nos primeiros passos na leitura. A professora Valnice me ensinou os passos na leitura. Aí eu comecei. Lia todo tipo de livro de ciência, livro de matemática, livro infantil. Aí eu sempre quis ter uma profissão boa para conseguir deixar meus pais numa situação mais confortável e de maneira honesta. Falar de Adriano é um privilégio, é uma honra, né? Adriano sempre foi um aluno muito dedicado, estudioso, organizado, gostava muito de ler. Na hora dos intervalos, outros iam brincar e ele ficava estudando. É uma honra. O Adriano sempre foi um aluno excelente. É um sonho, né? Como fui professora dele, eu acho que para ele muito mais é uma honra a gente saber que Adriano conseguiu, né, ter esse êxito, que a gente fica sem acreditar. Da escola pública, de família humilde, mas muito dedicado, muito amoroso à família, né? Tem aquele aconchego entre eles. A simplicidade lá é tudo. Falta muita coisa, mas com certeza o amor lá sobra. O meu desejo é que ele consiga realizar o sonho dele, como está iniciando, né, nesse sonho que desde pequeno ele sempre falava que um dia seria médico, né, e que quando ele formado, ele lembre também das pessoas humildes, carentes, que não tenham condição de pagar uma consulta ou tampouco um atendimento de qualidade. Tudo de bom, Adriano, que você consiga realizar todos os seus sonhos. E é uma honra e um privilégio enorme falar de você. Que você nunca mude, continue sendo esse ser humano maravilhoso. Mesmo distante da cidade, foi quando o jovem de 14 anos buscou ingressar na escola profissional Professor Gustavo Augusto Lima, se inscrevendo no curso técnico de administração. Conseguindo entrar, deu início à grande mudança da sua vida. Durante 3 anos, o nordestino de Lavras da Mangabeira, pobre, teve acesso à educação mais qualificada, concluindo o seu ensino médio. A ideia foi que a EP, meu pai já tinha formado uma irmã minha na EP, aí ele me falou que na EP era bom, que ia ter mais oportunidade. Aí eu fui lá para a EP. Eu gostei demais, porque uma coisa nova, bem grande já lá, sempre os professores bem bons mesmo. Só que aí veio a pandemia, aí em março eu fiquei sem acessar nada. Aí os materiais eram escassos que vinham, aí eu tive que caçar a internet em algum canto. Aí eu ia lá para casa do meu vizinho, de bicicleta, porque não tinha como ir de moto, que aqui não tinha uma moto ainda. Aí quando a bicicleta quebrou, que eu tive que ir a pé. Aí ia a pé, ficava lá assistindo umas aulas, baixava os materiais, aí dava certo. Conseguia pelo menos não repetir. A escola profissional, professor Gustavo Augusto Lima, todo ano, no finalzinho do ano, do 4º período, a gente visita as escolas, né, do ensino fundamental, 9º ano, e isso não foi diferente em 2019. Em 2019 nós saímos da região, nas escolas do município, onde tem 9º ano, e chegamos lá na escola de onde veio o Adriano Justino, que é lá do Cícero Correia. Então, fomos visitar e ele veio, fez a inscrição, participou de uma seleção e tirou o 2º lugar para acessar o curso técnico em administração. Então, no ano de 2020, ele foi matriculado da primeira série do curso de administração, tendo tirado a 2ª melhor nota de acesso ao curso, e iniciou-se no ano letivo normalmente, né? E você lembra que foi o ano que fomos surpreendidos com a pandemia por Covid-19. Então, no dia 18 de março, nós fomos alertados pelo governo que nós deveríamos encerrar as atividades presenciais, e aí a escola, como todas as outras do estado do Ceará, migrou para o ensino remoto, via Google Meet, tecnologias da comunicação. Uma vez que o ano letivo não podia parar, porque apesar da Covid, do risco, a escola teve que continuar suas atividades de forma remota, e o Adriano enfrentou nesse período muita dificuldade. Por quê?
ele mora numa região que o sinal de internet ou é muito ruim ou é inexistente. Então ele teve que receber as atividades por impresso, material impresso. A cada 15 dias a escola mandava um servidor e nas regiões onde o acesso à internet era ruim ou quase inexistente, e os alunos recebiam as atividades impressas. Então teve que o aluno desenvolver um autodidatismo, ou seja, aprender sozinho. E mais uma vez Adriano se destaca porque nunca deixou de devolver uma atividade. Todas as atividades que devolveu estavam respondidas, em sua grande maioria com 90% de acerto. Então ele sempre foi um menino de muita dedicação, de muita vontade de vencer. O Adriano, ele desde a primeira série, ele se mostrou um menino com muita sede para aprender. Ele sempre buscava responder o que era proposto na sala, ele sempre estava se destacando dos colegas. Eu lembro, até estava comentando com ele, que nas primeiras semanas ele gostava de sentar na primeira cadeira, lá na frente. Estava sempre respondendo, tirando dúvidas, sempre curioso. Eu não era diretora de turma na primeira série, mas eu era professora de matemática da turma. E aí tive o prazer de ganhar a turma para acompanhar os 3 anos e continuei mais 2 anos com eles lá como professora de matemática. E ele sempre um dos primeiros a concluir e até a explicar para os colegas. Com certeza ele ajudou muito a turma. E os meninos tinham muita facilidade para tirar dúvida com ele, porque ele não se contentava só com o que era visto em sala. Ele pesquisava, ia para a biblioteca por meio de livros e tinha muita sede para buscar o conhecimento. E eu considero ele um autodidata. Ele mostrou aí de onde veio, né, de uma simplicidade. Eu até comentei com ele que nós nos sentimos representados por ele, porque acredito que todos nós passamos por alguma dificuldade, mas ele parece que juntou muitas e ele conseguiu vencer. Eu comentei com ele que eu sou uma professora realizada por ter aluno como ele, como tantos outros, mas em especial como ele, que pude acompanhar desde a primeira série e passar assim, junto com ele, vendo as dificuldades que ele estava trazendo, e mesmo assim ele conseguiu se sobressair. Qual o seu desejo, Adriano? Que ele seja um excelente profissional. Após a conclusão do ensino médio na escola profissional, Adriano resolveu batalhar ainda mais. Como milhares de brasileiros, fez o Enem, mas talvez o que ele nem imaginasse se transformou em realidade e foi aprovado no curso mais concorrido da Universidade Federal de Campina Grande, que é o curso de Medicina, passando em 2º lugar. Daí o resultado não poderia ser diferente. Uma das maiores notas, né, da CREA 17, 757 pontos no geral, para ser mais exato, 757,85, o que o credenciou com o 2º lugar para medicina na UFCG, Campus Cajazeiras. Né? Um resultado desse, um resultado tão expressivo como esse, 2º lugar em medicina, que é um curso ainda elitizado, é um curso que ainda é pouco sonhado por pessoas de baixa renda, de condição social precária, né? Porque ele é um menino extremamente humilde. Então o esforço dele trouxe esse resultado para ele. É claro que a escola possibilitou, tem um trabalho, tem o efeito escola, né? Mas a gente recebe esse resultado com muita alegria, sem nenhuma vaidade, mas com muita alegria, como fruto de um trabalho árduo, né? De professores, ação da gestão, ação de coordenadores e o esforço do Adriano, corroborando com aquilo que a gente sempre ensina, que quando se tem vontade, se tem 50%. E quando existe possibilidade, né, e essa possibilidade alcança aquele que precisa ser alcançado, o resultado aparece. Então, nossa escola vê com muita alegria o acesso, né, conseguido por Adriano Justino ao curso de medicina, assim como vê com grande alegria todos aqueles que entraram em engenharia, em sistema, em matemática, geografia, história, que são muitos, né? Muitos passaram para química também, né? Física. Então, assim, é uma satisfação para a escola. Com destaque assim, para Adriano, não somente pelo curso,
mas pela condição social, pela história de vida dele, a trajetória de dificuldade que esse rapaz enfrentou. Era a olhos nus, a olhos puramente técnicos, você diria impossível, né? Mas o impossível não existe quando a gente tem dedicação, vontade e encontra portas abertas. Adriano, que saiu dessa casinha humilde, foi aprovado entre os candidatos que participaram do programa de cotas sociais. Já assim, eu queria um curso que levasse a minha família para uma situação mais confortável, só que dava aquela sensação de impotência, sabe? Eu não tinha muito acesso a nada, aí era difícil demais conseguir. Eu achava muito difícil. Ouvi várias mensagens negativas dizendo que medicina era coisa de rico, que pobre nunca conseguiria. Acabou batendo o baque. Só que eu dei uma virada de chave na minha cabeça. Eu percebi que se eu botar na cabeça, eu consigo sim. Aí eu fiz e disse que ia passar por qualquer curso que eu quisesse. Aí hoje eu tô lá na UFCG. Quando eu fui lá no site e vi minha pontuação lá no site do gov.br, do Enem, a pontuação do Enem lá no portal do Gov, eu fiquei abismado, porque eu não imaginava que ia tirar uma nota tão alta, uns 600 mais. Aí eu vi que dava certo, eu conseguiria passar para medicina. Aí eu fui lá, coloquei para medicina e quando saiu o resultado, eu pulei de alegria, porque finalmente eu consegui. Eu subi aqui em casa, pela plataforma do SISU, que eu estava olhando, e foi gratificante demais. Meu pai ficou feliz, muito feliz, tão feliz que saiu gritando as 4 ventas, que deu um filho médico. A sensação é um alívio e uma sensação, não sei explicar, é muito gratificante saber que eu consegui dar uma boa vida para eles, depois de tudo que eles já sacrificaram por mim. Aí eu ainda me lembro das todas as dificuldades para conseguir arrecadar 1 quilo de alimento, para conseguir colocar a internet que ele não tinha condição, mas ele mesmo assim colocou. E sempre me incentivando, me apoiando a estudar. Aí eu consegui, é legal saber que vou conseguir contribuir de alguma forma com a melhoria da vida deles. Agora, a casinha de taipa deverá abrigar uma biblioteca de um futuro médico, com livros de anatomia, por exemplo. Adriano se esforça para conquistar mais essa etapa daqui a alguns anos. Desde de criança que ele sempre foi interessado, né, para a aula, nunca que perdeu aula não. E é humilde, então ele foi humilde. Aí depois disso, quando ele entrou saiu do nono ano, que ele foi estudar lá no agrícola, aí pronto. Aí estudaram de dia e de noite. Eu brigava com ele, vai dormir mais cedo, porque amanhã bem cedo tu tem que levantar de madrugada. Mas ele disse não, o rojão dele é esse. Quando foi nessa epidemia, o menino ele sofreu, porque quando só vinha mandava os trabalhos, né? Mas mandava em 15 dias, né? E nós não tínhamos internet aqui ainda. Era lá pro Dr. Franco, pro Cícero ali de Nilda, caçando internet, né? Aí eu botei essa daqui, aí melhorou um pouco. Aí foi que ele estudou de verdade mesmo, viu? Saía atrás de internet, de bicicleta, se não tivesse em que, ia até de pé. Atrás de internet, porque precisava de estudar, né? E queria ter uma coisa na vida. Não, daqui pra essa escola daqui, eles nunca foram num carro, não, nem de bicicleta, nem nada, era de pé mesmo, era no pé. Agora já quando mudou pra casa do Roberto, mas os carros quebravam demais também, viu? Não foi, eles ficavam no meio da estrada, era ligadinho de pé. E quando chovia, pior. Era ali, e carregando em pau de arara, que era em pau de arara, né? Caminhão coberto. Aí que lascava, menino. Porque desde quando vinha, o rio já estava cheio. Ou quando ia, o rio já estava cheio. Era um sofrimento. Aí muitas vezes ia, voltava para trás, né? Porque não tinha como passar, né? Fiquei alegre demais. Eu não esperava, né? Eu não esperava. Quando ele foi fazer o Enem, eu digo, sei não, pode até. Eu digo, mas quando eu subo, não caiu a ficha ainda não, ainda tô indo meio, né? Meio baleca ainda. Que eu ficava pobre do jeito que nós somos. E caiu um negócio desse, aí quando eu acabo nem
O cara fica imaginando, será que é verdade mesmo? Aí é uma alegria grande, né? Eu tenho que cuidar, senão o coração desce. Vai aguentar, Deus quiser, eu vou aguentar. Tem fé em Deus que eu vou ver ele formado. Eu desejo que ele seja muito feliz e que dê certo o estudo dele, né? E ele se interesse de verdade mesmo, porque agora que o bicho vai pegar agora, né? Vai dar certo, Deus quiser, vai dar certo. O futuro de Adriano, que saiu das cadeiras da Escola Pública de Lavras da Mangabeira, será de cuidar da saúde de gente simples, como a sua família. Eu fiquei sabendo do Adriano, vi várias reportagens, né? Não conheço pessoalmente, mas fiquei muito feliz mesmo. Meu conterrâneo vem de uma realidade muito difícil, pessoa humilde, carente, estudando em escola pública aqui no nosso município, que conseguiu chegar à Faculdade Federal de Medicina. Isso aqui é louvável, a gente fica muito feliz, isso é muito gratificante, isso aí vai servir de estímulo para vários estudantes de escola pública que vieram numa situação difícil, que vem numa situação difícil. Ele vai encontrar um mundo novo, na verdade é uma realidade diferente do ensino médio, do ensino superior, tá? São métodos de ensino diferentes, são disciplinas diferentes e terá dificuldades de adaptação como qualquer outra pessoa vai ter, tá? Eu tenho certeza que nas fotos, nas imagens, você vê que é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que vai saber chegar bem, vai saber entrar nos lugares, conversar com as pessoas e vai receber muito apoio, tanto das pessoas daqui de Lavras como de Cajazeiras, né? Eu venho da faculdade pública também, estudei na Universidade Federal do Ceará, e as pessoas, elas apoiam muito as pessoas que têm uma realidade mais difícil, as pessoas dão a mão, as pessoas veem se você tem alguma dificuldade, se você tem vontade, as pessoas vão lhe ajudar. Eu tenho certeza que no caso dele vai acontecer isso, tá? Existe uma dificuldade inicial, os conteúdos são muito amplos, é muita disciplina, é muita matéria. Às vezes, meus colegas que sempre foram acostumados a tirar nota muito alta, 10, 10 e 10, se deparam com uma realidade diferente, tá? Então a nota não é tão importante, na verdade é entender o conteúdo, é um método diferente, tá? Mas assim, são dificuldades, é questão de material didático, livro, xerox, tá? São coisas que eu tenho certeza que ele vai se adaptar e vai contar com nossa ajuda, com a ajuda de todo mundo aqui da cidade e vai conseguir vencer. Tá? O Paulo estava dizendo que você tem uma atração especial pela cardiologia, é muito cedo ainda, você vai conhecer todas as especialidades e ao longo do curso vai ver aquela que mais se adapta, que mais você gosta. Eu tenho certeza que você vai se formar, vai ser um excelente médico, vai escolher uma boa especialidade, vai ser um excelente especialista e vai ajudar muito a sua família e a nossa cidade, nossa região. Parabéns de verdade, parabéns. É a educação transformando vidas, não só de Adriano Justino, mas de todos ao seu redor. Estou super preparado para fazer medicina e sei que vai ter vários desafios, mas como sempre já teve, eu tenho plena confiança e fé que eu vou conseguir superar cada um deles. Não sei que vai ser formado, mas vou conseguir e vou conseguir lá chegar, vou conseguir me formar, fazer minha especialização em cardiologia e vou conseguir sim dar uma boa condição financeira para minha família. Eu agradeço primeiramente a minha família que sempre me apoiou, agradeço também a Deus que eu tenho muita fé, ele sempre me manteve de pé e agradeço a todo mundo que está me ajudando, seja com mensagem positiva, seja financeiramente, com doações de roupa. Eu agradeço de verdade, vocês estão possibilitando a realização do meu sonho. Eu vou ser médico, vou me formar na UFCG e vou ser cardiologista ainda. E minha família vai ter mais orgulho ainda de mim.